Irmão, vou estar passando a palavra para o nosso pastor Florisvaldo. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando para o homem de Deus, para dar bastante tempo para ele trazer e desenvolver a palavra. Levante sua mão para cá. Amantíssimo Deus, querido Pai, te louvamos pelas ofertas, dízimo da tua casa. E te louvamos também, ó Pai, teu servo, instrumento em tuas mãos para transmitir a tua santa e poderosa palavra. Continua usando o teu servo como instrumento em tuas mãos. E fala com a tua igreja, ó Pai, não o que nós queremos ouvir, mas o que necessitamos ouvir nessa noite. Eu entrego o teu servo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Pastor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui. Primeira vez aqui, depois que vocês mudaram lá, né? Lá eu já tive uma ou duas vezes, aqui é a primeira vez, né? Gostaria de convidá-los, já que estamos de pé, a meditarmos num trecho da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. 7 não, 8, desculpa. Até o versículo 8, de 1 a 8. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, e por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, e do amorreu e do perizeu, e do eveu e do jebuseu. Aleluia. Podem sentar? Louvamos a Deus por essa oportunidade em que Deus nos concede estarmos aqui. Bem que a convidada foi a minha esposa, que muitas irmãs aqui e muitos irmãos já conhecem, a irmã Heloísa, né? Que estava ansiosa para estar aqui com os irmãos, mas de sexta para sábado, ela começou a se sentir mal, muito mal, e ontem pela manhã eu tive que correr com ela para o UPA, porque ela estava muito pálida, muito fraca, desfalecendo, e ali ela foi medicada, e voltamos para casa. Graças a Deus ela está melhorando gradativamente, aos poucos, mas ela muito preocupada com o compromisso assumido com a nossa irmã. E eu falei para ela: olha, avisa a irmã que você não vai, eu vou te representar. Fala com ela que eu vou no seu lugar e você fica em casa no repouso, que o médico recomendou que ela ficasse de repouso sobre a medicação, e deixa as crianças aí com você. Qualquer necessidade que você tenha, você pede, eles te atendem aí no momento. E aqui estamos, pela misericórdia de Deus, né? É um prazer, o nosso pastor
nosso amigo de ministério, nossos irmãos, nossa irmã. E Deus nos deu uma mensagem para trazer para os irmãos nessa noite. Hoje é culto de missões. É uma pena que muitas das vezes a igreja não se envolva tanto com esta obra, com esse departamento, quanto deveria se envolver. Vivemos em dias, agora há pouco estávamos comentando eu e o pastor, que não são mais aqueles dias antigos. O nosso pastor, ele fala que muita gente fica falando do tempo passado, mas nós temos que olhar para o futuro, né? Para o presente e para o futuro. Mas as coisas boas é bom lembrar, né? E nós vemos que o maior de todos os missionários foi Jesus. Ele não fundou nenhum templo, não construiu nenhuma igreja, não estabeleceu nenhum ministério, mas a sua obra foi a maior obra missionária de todos os tempos. Foi o maior ganhador de almas para o reino dos céus. Ele foi o maior transformador de vidas. E a palavra que me chama muita atenção de Jesus é quando ele chega para Pedro e para André, lá na beira do mar, e diz assim: vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens. Vocês são pescadores de peixe, mas vocês precisam aprender um novo ofício, um ofício diferente. Pegar peixe vocês já sabem, mas vocês precisam aprender a pescar almas para o reino dos céus, pescar homens, e não é a mesma coisa. E eles, ao longo daqueles 3 anos que passaram com Jesus, eles foram observando as diferentes condições, as diferentes pessoas que Jesus conseguiu alcançar de diferentes formas e meios, trazendo eles para o reino de Deus. Mas eu quero falar para vocês que o texto que nós lemos nessa noite fala sobre o homem que a Bíblia fala muito, Moisés. Moisés, ele se tornou um missionário, porque Deus tinha uma obra na vida dele. Tem um hino muito antigo que diz assim: foi-se o varão da casa de Levi, com a filha de Levi foi se casar, e ela concebeu um filho, que no rio fora lançado, dentro do cesto o menino fora encontrado, né? E o nome dele era Moisés. Todo mundo que já leu a Bíblia alguma vez, ou pelo menos uma vez, conhece a história de Moisés. O menino que foi colocado num cesto para não ser morto, e foi encontrado pela filha de Faraó. Cresceu entre os príncipes do Egito, cresceu no meio da realeza, se tornou um grande estrategista militar, um grande amigo do principado, amigo de Faraó, com posições elevadas dentro daquele governo, e de repente algo acendeu no coração de Moisés que ele não sabia ainda o que era. Quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, chicoteando um hebreu, o seu coração, ele arde de uma forma diferente. Eu tenho para mim que é conforme você, por exemplo, aqui nós estamos no Rio de Janeiro, mas quantos aqui são cariocas? Levante a mão, só quem é carioca, carioca de fato. Quem vem de outro lugar? Eu vim de outro lugar. Quem vem de outro lugar, de outro estado, né? Tem alguns aqui. O Rio de Janeiro, São Paulo, ele é constituído de uma mistura muito grande de pessoas de vários locais do país. Eu sou de Alagoas, vim para cá muito pequeno, vim com 3 para 4 anos, eu vim para o Rio de Janeiro, e daqui não saí mais. Mas, todas as vezes que alguém fala sobre o meu estado, ou fala sobre a minha cidade, onde eu nasci, Arapiraca, o meu coração dispara. Embora eu não tenha crescido lá, não tenha me desenvolvido lá, mas é uma coisa assim que é do sangue, é da terra. É um chamado da terra onde você nasceu, onde você esteve ali. Ali foi o momento que você veio ao mundo.
E é uma coisa assim, extraordinária. Moisés, ele era hebreu. E ele foi criado pela sua própria mãe. Porque quando a filha de Faraó manda procurar uma pessoa para que seja sua ama de leite, para que cuide dele, a sua irmã Miriam indica quem? A própria mãe. E a própria mãe de Moisés cuida dele. E ensina Moisés que ele não era egípcio. Ele era hebreu. Ele estava ali, mas ele não era dali. E ele cresceu sabendo disso. E ela naturalmente o orientou para que ele convivesse em paz ali e pudesse continuar ali usufruindo dos benefícios que ele tinha. Mas o chamado da terra foi mais forte. Quando ele vê alguém maltratando um irmão seu, da sua própria nação, a ira dele se acende. E ele vai, e no ímpeto da ira, ele mata o egípcio. E o enterra na areia, esconde o corpo. Logo depois, vem dois egípcios brigando, dois irmãos brigando, e ele intervém, e alguém lança na cara dele o que ele havia feito anteriormente, então ele foge, porque ele sabe que o seu crime foi descoberto. E quando ele foge, ele vai parar justamente na casa do sacerdote, de Jetro. E quando ele chega na casa de Jetro, casa-se ali com uma das filhas de Jetro, depois de livrar as filhas de Jetro daquela situação dos outros pastores. E ele, embora tenha saído do Egito, alguma coisa ainda estava ardendo no coração de Moisés. Ele não entendia, ele não compreendia ainda o que era. Ele não entendia ainda o que Deus tinha reservado nem preparado para ele. Porque não foi à toa que ele foi colocado naquele cesto. Não foi por um acaso que ele foi parar justamente aonde a filha de Faraó estava se banhando. Não foi por acaso que Deus providenciou que a sua irmã indicasse a sua própria mãe para cuidar dele durante o período em que ele estava amamentando e depois durante toda a sua infância. Não, não foi por um acaso. Havia um plano traçado por Deus que ele ainda não sabia, não conhecia. E quando ele foge, ele vai parar na casa de um sacerdote. Mas não é de um sacerdote qualquer. Era um sacerdote do Senhor. E ele casa-se com a filha dele. Estabelece ali o seu lar. Vira pastor de ovelhas. Olha, um príncipe do Egito vira pastor de ovelhas. Ali Deus já começa a trabalhar. E aí eu começo a imaginar também a situação de Davi. Pastor de ovelha excluído da família, jogado de lado pelos seus irmãos para cuidar das ovelhas de seu pai. E ali estava Moisés. No texto que nós lemos, nós vemos Moisés cuidando de um rebanho que não é o seu, é do seu sogro. No monte, que não era um monte de ninguém, mas era o monte de Deus, Horebe. O monte onde Deus se manifestava a quem ele queria falar. E no meio daquele lugar, nós vamos ver agora que Deus começa a fazer um movimento diferente. Porque a finalidade de Moisés não era ser pastor de rebanho. Não era ter uma família, ser um simples pastor, ficar ali naquela comunidade e pronto. Esse não era o plano de Deus. Como também não era o plano de Deus, quando Davi estava lá cuidando das ovelhas de seu pai, num dia como qualquer outro dia, ele saiu, pegou o seu rebanho do seu pai, subiu, foi para as montanhas, procurar grama verde, procurar água fresca, estava lá cuidando, quando alguém chegar correndo e diz assim, olha, corre para casa depressa que teu pai está te chamando. Mas o que é que está acontecendo? Olha, Samuel está lá. E ele falou que ninguém vai sentar enquanto você não chegar.
Naquele dia, Deus mudou a história de Davi, e nesse dia, Deus estava mudando a história de Moisés. E quem sabe hoje, Deus também não está querendo mudar a minha e a sua história. Foi louvado o hino aqui hoje, que diz, uma só palavra que Deus disser, uma só palavra, Deus pode mudar toda a nossa história. Você pode dormir hoje, eu já experimentei isso várias vezes, dormir numa determinada situação, e quando você acordar, tudo mudou na sua vida. E você fica assim, mas como é que pode, como é que Deus faz o que faz, Deus é Deus. Ele muda as circunstâncias, Ele muda as situações, Ele faz aquilo que lhe apraz, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, não é do jeito que eu quero, nem que você quer. Às vezes nós esperamos tanto de Deus do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo, mas não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus faz. Deus prometeu a Abraão que ele seria uma grande nação. Uma grande nação. E o tempo foi passando. 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Ah, Eliezer vai ser meu herdeiro. Negativo, eu não falei isso para você. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E o que Deus tem para fazer, Ele faz em qualquer época da nossa vida. E quando Ele menos esperou, lá está a Sara lá. Já tinha passado o costume das mulheres lá, barrigudinha. Daqui a pouco sai o seu Isaac. Aleluia. E o mais interessante, Isaac cresceu, sua mãe morreu, Sara, ele casou ainda com Quetura, ainda teve mais filhos e filhas. Aí eu te digo, o tempo faz diferença para Deus? Não. E se não faz para Deus, também não faz para você. Ah, Deus está demorando, Deus está tardando. Não, Deus está fazendo no tempo dele. E pode ter certeza que o que Ele fizer no tempo dele, não importa quantos anos eu tenho, ou o que Ele prometeu, se já fazem 10, 20, 40, 50 anos se passaram, se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, e você vai usufruir do que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Você pode ter certeza disso. Ali estava Moisés cuidando de um rebanho que não era seu, no Horebe, o monte de Deus, e agora Deus brada do meio do fogo, da sarça, Deus brada para Moisés, 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 olha só. Como é que Deus nos conhece pelo nome? Moisés nunca tinha tido uma experiência com Deus. Moisés não conhecia Deus, mas Deus conhecia Moisés. Quantas pessoas que estão aí no mundo, aí fora, e acham que Deus não conhece ele? Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Deus conhece todos os seus passos, a tua família, a tua descendência, o teu trabalho, o que você faz, o que deixou de fazer. Deus te conhece por dentro e por fora melhor do que você mesmo se conhece. Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. O fogo ardia e não se consumia. Por que isso? Porque Moisés também tinha um fogo que ardia no seu coração, só que ele não sabia o que era ainda. Deus tinha uma missão para Moisés. Muitas pessoas estão na casa do Senhor, Deus tem chamado para uma missão, mas ainda a chama arde, o coração arde, o desejo vem, mas ainda não identificaram qual é o tipo de chamada que Deus tem na sua vida. Mas uma coisa é certa, se você está aqui dentro, é porque Deus tem algo para realizar através de você. Você pode ainda não ter identificado, você pode ainda não ter o discernimento do que Deus quer fazer na sua vida, mas vai chegar uma hora, vai chegar um momento, que assim como Ele fez com Moisés, Ele vai fazer com você. E Ele faz isso? Faz.
Vou contar uma experiência rápida para você entender como é que Deus é. Eu era adolescente, morava numa kitnetzinha que era só um quarto. O banheiro era do lado de fora. Eu não tinha cama. Eu dormia num estrado de costa de sofá, de pneu, daquelas tiras de pneu. Eu botava 2 cadeiras, botava aquele estrado, pegava um colchonete e dormia ali. E minha mãe dormia num sofá, naquele kitnet. E eu sempre era o primeiro a chegar nas consagrações na igreja. Mas naquele sábado, eu estava cansado. Eu tinha feito evangelismo, tinha ido no presídio, estava cansado. Mas eu não queria perder a hora de ir para a consagração. E eu dobrei o joelho antes de dormir, na beira daquele estrado, e falei: Senhor, me acorda para mim ir para a consagração. E deitei e dormi. Daqui a pouco eu escutei uma voz: Florisval. Aí eu acordei, nem lembrava que era domingo, nem lembrava de consagração, não estava lembrando de nada. Dormi que nem uma pedra, acordei com aquela voz me chamando, Florisval. Aí eu: mãe, a senhora me chamou? Fiz que nem Samuel, né? Mãe, a senhora me chamou? Não, não te chamei não. Vai dormir. Aí eu virei para o lado, fui dormir de novo. Daqui a pouco aquela voz de novo: Florisval. Aí eu: mãe, a senhora me chamou? Não, não te chamei não. Eu voltei, nem lembrava que era domingo, que eu tinha pedido a Deus para me acordar. Não lembrava. Eu pedi, dormi, esqueci. E acho que isso acontece com quase todo mundo. Às vezes ora, pede, dorme e esquece. Irmão, daqui a pouco eu senti como se 2 mãos pegaram debaixo da estrada assim e viraram e eu caí. Quando eu caí, eu me lembrei. Na hora eu me lembrei que eu tinha orado e tinha pedido a Deus: Senhor, me acorda para mim ir para a consagração. Quando eu olhei para o despertador, aquele despertador antigo que fazia prrr, né? Que eu não tinha nem colocado para despertar, eram 5h30. Para mim já era tarde, porque eu acordava 5 horas para ir para a consagração às 6. Rapidamente eu levantei, já pegando a roupa, vestindo e direto para a consagração. Deus conhece você pelo teu nome. Moisés não tinha experiência ainda com Deus. E Deus agora, ele se manifesta a Moisés, para que Moisés entenda que ele tem um chamado na vida dele, e ele se identifica para Moisés, para que Moisés saiba com quem ele está falando. Moisés, ele ficou com temor, por quê? Era uma coisa espantosa. Uma sarça queimando e não queimava. Aquele fogo aceso, a sarça no meio do fogo e a sarça não queimava. Aquilo para ele foi uma coisa espantosa, uma coisa extraordinária. E quando Deus fala com ele, chama ele pelo nome e diz: eu sou Deus. Ele cobre o seu rosto porque ele fica com medo. Eu sou o Deus dos teus pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus se identifica para Moisés, para que ele entenda e saiba quem é que estava falando com ele. Nós precisamos entender e compreender aquele que fala conosco. Você precisa saber quem é que fala com você, quem é o Deus que você serve. Quando o Senhor fala: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus das promessas. Eu sou o Deus de Isaque, eu sou um Deus fiel. Eu sou um Deus de Jacó, o Deus que faz transformação e mudança de vida. Qual o Deus que você serve? O Deus das promessas, o Deus da fidelidade, o Deus da transformação de vidas. Deus se manifesta a Moisés e diz assim: Moisés,
Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E o que mais? Ele diz assim: eu tenho visto. Olha que coisa interessante. Quando Deus te manda para fazer alguma coisa, Ele não te manda sem saber o que você vai fazer, não. Ele não manda você no tiro no escuro, não. Ele te orienta e te diz claramente o que você tem que fazer. Veja aí o que está escrito no versículo. Aleluia. E disse o Senhor, versículo 7, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho visto. E se você olhar, há quase 500 anos atrás, Deus fala a Abraão dizendo: olha esse povo, essa nação que eu vou te fazer, eu vou levar eles para uma terra, e lá eles vão ser escravizados durante 400 anos. E depois eu vou tirar eles de lá. Mas não vou tirar eles de mão abanando, não. Eu vou tirar eles de lá com grande riqueza. Eles vão ter que indenizar esses 400 anos, eles vão ter que indenizar o meu povo. Aleluia. Eu tenho visto, louvado seja Deus, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o seu clamor, porque conheci suas dores, portanto, desci. Oh, coisa linda, aleluia. Deus dizendo para Moisés: olha, eu não fiquei lá no céu, não, eu desci aqui na terra, porque eu tenho visto, eu tenho ouvido, eu tenho conhecido, e agora eu vou tomar providência, aleluia. Moisés deve ter ficado pensando assim: mas o que é que eu tenho a ver com isso tudo? O que é que eu tenho a ver com isso? Moisés, você vai ser o instrumento, você vai ser o missionário que eu vou usar para libertar o meu povo. Você vai ser o homem que eu vou colocar lá no Egito para trazer liberdade ao meu povo. Mas, Senhor, quem eu sou? E se me perguntarem, eu sou o que sou, te enviou. Sabe o que é que Deus estava dizendo para Moisés? Assim: olha, estou te passando uma procuração em branco. Essa procuração te dá poder para você fazer tudo que for necessário para tirar o meu povo de lá. Deus assinou uma procuração em branco para Moisés, assim: olha, o que você precisar, eu sou. Deus estava dizendo assim: você vai ser eu lá. Eu sou o que sou. Quando o faraó perguntou: mas quem te enviou? Ele disse assim: eu sou o que sou. Mas quem eu sou o que sou me enviou a você. E disse: deixa o meu povo ir. Olha que coisa linda que Deus faz conosco. Já pensou Deus dizer para você assim: olha, você vai ser meu representante. Você tem carta branca para fazer o que for preciso para libertar o povo. Aleluia. Mas o que é que tu tem na mão? Joga a vara. Ih, virou uma cobra, correu da cobra. Que é isso, rapaz? Você está com a procuração, você tem o poder, pega lá. Pegou, virou vara de novo. Quando Moisés está diante do mar, meu filho, pelo amor, ele não falou pelo amor de Deus, que ele é Deus, né? O que é que tu tem na mão? Eu não te dei uma procuração em branco. Eu não te dei o poder necessário para tudo que for necessário para você libertar o povo. Pega essa vara, toca no mar. E o mar se abriu. Irmão, Deus é lindo. Aleluia. O Deus que chama, o Deus que prepara, o Deus que envia.
É o Deus que supre todas as necessidades. É o Deus que cuida. É o Deus que age, é o Deus que cumpre com a sua palavra na minha e na sua vida, aleluia. O Deus que ouve, aleluia, ouvi o clamor do meu povo. O povo estava sofrendo, o povo estava angustiado, o povo estava passando por necessidade. O povo que antes vivia numa terra que era farta, numa terra que tinha bastante mantimento, tinha bastante comida. Agora o povo estava escravizado, vivendo debaixo de chibata, comendo pouco, passando fome, passando necessidade, o povo clamando: Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. E Deus ouvindo o clamor do seu povo. Qual o pai que ouve um filho passando fome, pedindo pão, e não ouve o clamor do seu filho? O próprio Jesus falou: vós sendo maus, sabeis da bondade aos vossos filhos, ainda mais o vosso Pai que está nos céus não vai cuidar de você? Ouvi o clamor do meu povo, ouvi o seu sofrimento, e tenho conhecido a sua dor. Eu quero dizer para você uma coisa: a nossa vida não é só rosas, não é só flores. Nós temos problemas, passamos por dificuldades, passamos por aperto, ficamos doentes. Eu tive Covid-19 naquela época do Covid, eu tive Covid, quase que eu fui para a glória, não fui porque Deus ainda tinha um plano na minha vida. Muita gente foi. Nós passamos por tanta coisa, passamos por desemprego, passamos por apertos financeiros, por contas atrasadas. Quem ainda não teve uma conta atrasada? Quem ainda não teve dificuldade para arcar com as suas responsabilidades? Todo mundo em um momento da vida passa por apertos. E Deus sabe de tudo isso. Deus conhece tudo isso. Deus tem visto tudo isso. E você acha que Deus tem prazer que nós soframos, que nós passamos por todas essas coisas? Não. Às vezes, algumas coisas pelas quais nós passamos, nós mesmos procuramos. Nós mesmos arrumamos luta para nós mesmos. Toda vez que eu faço uma conta que eu sei que eu não tenho condições de pagar, eu estou arrumando tribulação para mim mesmo. Se eu ganho 10 e gasto 100, estou arrumando tribulação para mim. Mas todas as vezes que eu faço tudo certinho, mas de alguma forma eu passo por algum momento difícil, é Deus que está nos preparando. É por isso que se chama prova. A prova serve para quê? Para nos testar, para ver se nós temos capacidade de passar por um nível superior, para alcançarmos um desenvolvimento maior, para crescermos mais espiritualmente. Porque através da prova, da dificuldade, nos aproxima mais de Deus. Você quer ver uma coisa? Quer ver crente orar? É passar aperto, é passar prova, é passar luta, é ficar doente. Ele jejua, ele consagra, ele ora, ele busca de madrugada. Mas se estiver tudo bem, ele só fala assim: muito obrigado, Senhor. Não ora, não jejua, não busca de madrugada. Consagração para quê? Vigília. Ih, vou dormir, estou cansado. Mas quando está no sufoco, Jesus, tem misericórdia. Amanhã eu vou entrar no propósito, hein? Estou orando aí, estou no propósito. Mas quando está tudo bem, Jesus, muito obrigado. Vai para o culto hoje? Não, estou cansado, trabalhei tanto. O povo estava sofrendo. E Deus viu, ouviu, conheceu as suas dores. Por quê? Porque o povo estava sofrendo injustamente. O povo não fez por merecer aqueles castigos. O povo não pediu para ser escravo. O povo foi feito escravo. E agora Deus disse assim: olha, tenho visto, tenho ouvido, conhecido as suas dores. E agora Deus diz assim: agora eu desci.
Aleluia. Enquanto Deus estava lá em cima, estava tudo bem. Alguém diz assim, mas Deus desceu de fato? Deus desceu de fato, irmãos. Como assim? Teve uma época que Deus se irritou com o povo e disse assim, olha Moisés, eu não vou mais com o povo. Eu vou mandar somente o anjo na frente. E diz Moisés assim, não, Senhor, se tu não for conosco, então não quero. Então mata logo todo mundo aqui, termina logo tudo por aqui e deixa tudo do jeito que está. E Deus disse, não, então eu vou com vocês. Aleluia. Durante o dia, uma nuvem cobria todo o arraial de Israel, que não era pequeno não, hein? Não era pequeno não, era muita gente. Se você olhar pelo número de pessoas que tinha cada tribo, era uma quantidade enorme. Uma nuvem para cobrir aquele arraial todo era uma senhora nuvem. É como se nós estivéssemos aqui, de repente o tempo fechasse para cair um temporal. Era uma nuvem tanto. Para quê? Para que pudessem ficar na sombra durante o dia. Deserto na sombra, geralmente 50 graus. E no sol? O povo ia morrer. Deus coloca uma coluna de nuvem durante o dia. E o povo vai marchando debaixo da nuvem. Chegou de noite, temperatura no deserto cai abaixo de 0. Quem aguenta uma mudança de temperatura dessa tão drástica? O organismo humano não aguenta. O que é que Deus faz? Durante a noite, Deus transforma uma coluna de fogo e aquece aquele arraial todo durante a noite toda. O povo fica quentinho, tudo congelando em volta, e o povo lá no quentinho de noite. De dia, na fresca da sombra do Senhor, e de noite, no calor. Aleluia. Deus cuidando do seu povo. Mas Deus desceu por quê? Porque Deus não está alheio às nossas necessidades. Aí fora tem tanta gente que está sofrendo, tanta gente que está padecendo, e você não pense que Deus está alheio a isso, não. Deus não está alheio. Mas como assim? Deus está atento a tudo que acontece. Quando Ismael e sua mãe foi expulsa por Sara, por causa da contenda entre os irmãos, o menino chorou, e Deus escutou o choro da criança e veio socorrer a criança. Tem escutado o choro da criança? Volta lá, porque ele não vai morrer. Eu vou fazer dele também uma grande nação. Quando Gideão estava largando lá no lagar escondido, pensando que ninguém estava vendo ele, o anjo chega, varão valoroso. O que é que tu está fazendo aqui? Ah, eu estou te vendo, hein? Quantas pessoas estão aí fora, Deus está vendo elas. Ora, você vê Cornélio, a Bíblia diz que as esmolas dele chegavam aos céus. Deus se apresenta através do Espírito a Pedro e diz assim, olha, vai lá e prega para ele. Mas Senhor, vai lá e prega para ele, porque as suas esmolas têm chegado aqui diante de mim. E ele vai lá e prega, ele aceita Jesus, toda a sua família aceita Jesus, e ainda quando Pedro estava pregando para eles, o Espírito Santo desce, são todos batizados com o Espírito Santo. Tem pessoas aí fora que nem imagina, mas Deus está de olho nelas. Como Deus estava de olho em mim, de olho em você, de olho em você, de olho em você, e hoje você está aqui. Quantos colegas seus, quantos amigos seus, de vocês, estão pensando que Deus não está nem aí para eles e Deus só está focalizando neles? Tenho visto, tenho ouvido, tenho sentido, e agora eu desci. Eu preciso que você vá lá e fale para ele que tem uma esperança, que tem uma libertação, que tem um refúgio, que tem uma solução, que tem uma guarida, que tem uma saída para a vida dele. Ele não precisa ficar escravo, ela não precisa ficar escrava, tem uma oportunidade.
E você vai ser o Moisés que Deus vai usar. Talvez você ainda não entendeu o que Deus quer fazer na sua vida, mas Deus quer te usar como usou Moisés para alcançar aqueles que precisam ser libertos da escravidão. Porque não tem iniciativa, não tem força, não tem condições em si só de sair de onde estão. Precisa que alguém chegue com a autoridade de Deus, com a procuração de Deus na mão e diga assim: sai. Há uma esperança para a sua vida. Há uma solução para a sua vida. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. E esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. Nós temos uma procuração que Jesus nos deu. Como Deus deu a Moisés, Jesus também nos deu uma procuração. Uma procuração, que procuração é essa? Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, se pegares ou beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome, expulsarão os demônios. O que mais? Em meu nome, aleluia, é em nome de Jesus. Ele nos deu esse poder. Para quê? Para sermos um missionário, como Moisés foi. Deus usou Moisés para libertar o seu povo. Deus quer usar a mim e a você para libertar as pessoas que estão na escravidão do pecado. Agora preste atenção. Nem todas as pessoas conseguem ser alcançadas pelo amor de Deus. Quando Jesus disse assim: vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens, ele estava dizendo para Pedro, André, Tiago, que eram pescadores, homens acostumados com o mar, que eles precisavam entender que assim como peixes, cada pessoa tem uma maneira de ser alcançada pelo Evangelho. Cada pessoa tem uma maneira de ser alcançada pela palavra de Deus. Jesus não chegou da mesma maneira e da mesma forma para todas as pessoas. Para cada pessoa ele chegou de uma forma e de uma maneira diferente. Quando você lê os evangelhos, ele se dirige a diversas pessoas de formas diferentes e alcança todas elas. Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Queros, veja, e ele viu. Necessário te é nascer de novo. Que coisa maluca é essa? Como é que eu posso nascer de novo? Para cada uma pessoa, Jesus se dirigiu de forma diferente e alcançou a quase todas elas. Queres ficar são, mas não tem ninguém que me jogue no tanque. Eu não estou perguntando isso a você, eu quero perguntar se você quer ficar bom. Levanta, toma a tua cama e anda. Ele podia simplesmente dizer: levanta e vai embora. Mas não, levanta, pega a cama, não esquece a cama não, bota a cama nas costas. Para você lembrar o que você passou aqui. Lembrar por que você veio parar aqui, não esquecer mais. Aleluia. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu era amigo de um rapaz que estudava comigo. E eu tinha, como eu gostava muito dele, eu era muito amigo dele, eu tinha um desejo enorme que ele aceitasse Jesus. E eu sempre estava falando de Jesus para ele, pregando para ele. E um dia, quando eu estava pregando para ele, ele disse uma palavra para mim, que o Espírito Santo, na mesma hora, falou assim: não jogue pérolas aos porcos. E daquele dia em diante eu nunca mais falei de Jesus para ele. Por quê? Porque Deus ama, mas Deus dá liberdade a cada um de nós para fazermos a nossa escolha. Deus não obriga ninguém. Jesus não obriga ninguém. Jesus libertava, curava e depois dizia: se quiser me seguir, segue. Se não quiser, você está livre agora. Você pode fazer o que você quiser.
Porém, ele disse uma coisa muito interessante: quando uma casa é limpa, e se ninguém vem morar nessa casa, quem morava antes volta e vê a casa limpinha, arrumadinha, traz 7 espíritos piores do que ele para vir morar nessa casa. Por quê? Porque a casa está limpa, está arrumada. A liberdade, o livre-arbítrio faz parte da nossa natureza. Deus deu a cada um de nós. Porém, Deus ama a todos. O nosso dever é pregar o evangelho a todos. Porém, saibamos que nem todos serão alcançados. Mas quantos mais nós pudermos trazer para o reino de Deus, melhor é. Porque o prazer de Deus não é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E qual é a verdade? É que nós somos a imagem e semelhança de Deus, criado por Ele, e para a glória dEle. Se alguém não deseja isso, infelizmente, não poderá fazer parte do reino de Deus. Mas uma coisa é certa: Deus olha a todos, Deus vê todos, Deus escuta a todos, Deus conhece a todos, e Ele está pronto a intervir na vida daqueles que desejam ser libertos, daqueles que desejam ser alcançados por Ele. Ele tem prazer de alcançar, trazendo libertação, como trouxe para todo Israel. Deus não apenas vê, Ele ouve, conhece, e Ele entra em ação. Eu me lembro que quando eu encontrei com Jesus, eu vivia na casa onde éramos todos umbandistas. Desde pequeno fui criado nessa prática. E conhecia todas as entidades daquele meio. Tinha intimidade com elas. Mas eu tinha um vazio dentro do meu coração que parecia um buraco aberto que não fechava nunca. Hoje, as pessoas falam que é depressão. Naquela época não se conhecia essa palavra depressão, né? Há 40 e poucos anos atrás não se conhecia essa palavra depressão. Era muito difícil ouvir essa palavra depressão. Hoje, eu entendo que era depressão. Você imagina um adolescente deprimido. Tinha dias que eu tinha vontade de tirar a minha própria vida. Eu pensava em tirar a minha própria vida, porque era um vazio, um oco que eu tinha dentro de mim que nada preenchia. Nada preenchia. Mas uma velhinha de 99 anos, do campo de São Cristóvão, chamada missionária Maria Alves, bateu no portão da minha casa e falou assim: Jesus te ama, Ele quer mudar a tua vida. E aquela palavra despertou uma curiosidade, um interesse, porque ninguém nunca tinha me falado aquilo. Jesus te ama. E eu fui com ela para a igreja. Ela marcou comigo num domingo de manhã. Eu nunca esqueço. Eu fui com ela, ela foi me levar na primeira igreja. A primeira igreja estava fechada, porque era escala. Hoje em dia a gente entende, era a escala daquela igreja na Matriz, em Nova Iguaçu. E eu falei assim: está fechado. Eu desanimei, mas ela pegou, ela não desanimou. Ela me pegou pelo braço: não, tem outra ali embaixo. Congregação de Senador Camará. Me pegou e me levou até lá. Cheguei lá, era ensaio da mocidade. Ela falou assim: esse rapazinho aqui, eu trouxe ele aqui para a igreja para conhecer Jesus. Eu sentei no meio da mocidade, eu ensaiei com a mocidade. Depois, pastor Paulo Alves, que na época era trabalhador Paulo Alves, líder da mocidade, pregou para mim, fez o apelo no final, eu levantei minha mão e aceitei Jesus. E quando eu levantei a minha mão, aceitei Jesus, que eles oraram por mim. Quando eu levantei, eu senti que o buraco que estava aqui dentro tinha sido preenchido. Não tinha mais vazio,
não tinha mais aquela sensação que algo estava faltando na minha vida, porque eu tinha encontrado com Jesus. E assim estão muitas almas aí fora. Não entendem, não compreendem, mas precisa que eu e você sejamos o Moisés na vida deles, levando a palavra de libertação, de transformação, pelo amor de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu agradeço a oportunidade, a confiança do nosso pastor, para nós trazermos a palavra nessa noite. Peço, irmãos, que continue orando por nós, continue orando pela Heloísa. Ela já está se restabelecendo, para que ela breve ela possa estar aqui com os irmãos de novo, amém?